Desejo que a paz de Jesus esteja com todos. Mas quem veio aqui ouvir a voz de Deus, diga amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos em uma palavra breve, por causa da hora. Um salmo. Alguém tem Bíblia aí? Diga glória a Deus. É um cântico, um salmo que não está no livro de Salmos. A Bíblia fala de muitos salmos que não está no livro de Salmos. Cântico que não está no livro dos Salmos, como o cântico de Miriam, por exemplo, o cântico de Moisés, que está lá no Apocalipse, é um cântico, porque Salmo é um cântico. O livro dos Salmos, que contém 150 cânticos, não são capítulos, são cânticos, na verdade é o inário do Estado de Israel antigo, que originalmente é composto por 5 livros, cada um tendo 30. Na Bíblia é um só de 150, mas originalmente são 5 de 30. Mas existem outros salmos que não estão nos salmos. O salmo que está no livro de Samuel, o salmo que está no Êxodo, o salmo que está no Apocalipse, o salmo que está inserido nas crônicas, no livro dos profetas, como de Isaías, e até salmo na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos. E o salmo que eu quero ler é um salmo cantado, é uma expressão de confiança a Deus de forma poética, que está inserido no livro do profeta Abacuque. É um salmo de apenas 3 versículos. Abacuque capítulo 3, por favor, senhoras e senhores. Abacuque capítulo 3, 17, 18 e 19. O texto que nós vamos nos embasar nesta noite. E eu percebi uma coisa, irmãos. Tem muita gente aqui no nosso meio que é pregador, viu? Pregador você conhece de longe, né? Eu sei que tem um grupo de pregadores aqui na frente, ó, ali em cima, ali atrás, talvez pessoas que até gostam do meu ministério, que na verdade o meu ministério, que não é meu, é do Senhor, na verdade é uma ferramenta que Deus deu para abençoar muitos pregadores no Brasil hoje. E eu pretendo ser um canal de bênção para os pregadores também aqui nessa noite. Abacuque capítulo 3, 17, 18 e 19. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu exulto e me alegro no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele me dá os pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Feche os seus olhos e vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nessa noite de forma clara, concisa, poderosa e objetiva. Fala, Deus, não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. E aqueles que vieram aqui com um propósito, Senhor, que não saiam da mesma forma que entraram, mas que saiam melhores, edificados, transformados e exortados pela sua palavra. Nós abrimos o nosso coração, entendemos que não é uma matéria, que não é um ser orgânico que está falando, mas é que é o Espírito do Deus vivo falando através de um ser humano. Por isso, fale comigo também, nesta noite eu te peço, em nome de Jesus, para a sua honra e glória. Amém. Amém. Por 2 motivos apenas, 2 motivos, um ser humano louva a Deus. A motivação de um ser humano para louvar a Deus é totalmente diferente da motivação dos animais, dos vegetais. É totalmente diferente da motivação dos minerais, dos vegetais, dos animais e dos seres espirituais. O ser humano
é o único ser que tem motivações distintas para adorar a Deus. E através de uma expressão poética como a música. Os dois motivos que alguém tem para louvar a Deus é ou por uma grande vitória ou por uma grande derrota. E senhoras e senhores, louvar a Deus por uma grande vitória, não precisamos nem ser salvos para isso. Por quê? Porque quando o fogo desceu lá no Carmelo, no 18º capítulo do primeiro livro dos Reis, que o fogo desceu e que Deus se manifestou em Israel, os primeiros a se prostrar diante da soberania divina para adorar foram os profetas de Baal. Os primeiros a se prostrar e dizer só o Senhor é Deus foram os de Baal. Então, louvar a Deus depois que ele se manifesta, até quem não é de Deus faz. E esse tipo de louvor, quando tudo vai bem, é um louvor que não é um louvor que eu considero impressionante. Louvor impressionante é quando você louva a Deus sem motivos para louvá-lo. Quando tudo vai mal. E talvez os momentos de maior ápice da sua vida espiritual foi quando na sua fraqueza você encontrou forças para louvar a Deus. O que te manteve vivo foi quando, ainda sussurrando em meio às lágrimas, em alguma fase da sua vida, você encontrou força para dizer: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque é um desses, que escreve o clássico de 3 versículos, que eternizou o seu nome. A canção, escrita por Abacuque, é letra de muitos, nesses 2.500 anos que se passaram. Abacuque louva a Deus neste clássico no momento mais complicado da sua vida. O seu nome, Abacuque, quer dizer abraçador. E o pai de Abacuque sabe que existe um peso muito grande no nome dos filhos. E talvez o pai de Abacuque fosse um profundo admirador do 3º patriarca dentro da dinastia dos patriarcas, que é Jacó. Jacó, que não quer dizer trapaceiro, nem enganador, nem usurpador, porque isso é uma lenda evangélica. Jacó quer dizer aquele que agarra. Então, o pai, para homenagear Jacó, deve ter colocado o nome do filho de abraçador, porque o nome abraçador é profético. Abacuque se abraçou a uma causa, e geralmente nós somos aquilo a que estamos abraçados. A causa com que nós abraçamos é aquilo que nós somos. Se a sua causa é o reino de Deus, então você é um cidadão do reino de Deus. Você é aquilo com que você se abraça. Aleluia. E Abacuque tem um tema central. Um versículo do livro de Abacuque foi eternizado. Inclusive, foi citado pelo apóstolo dos gentios, quando escreve a sua mais profunda carta, a mais profunda epístola do apóstolo Paulo, a mais difícil, a mais profunda, a mais complexa, a mais poética, a mais exultante carta que Paulo escreveu, é a carta de Paulo aos Romanos. E essa carta de Paulo aos Romanos, ela é toda baseada em um versículo de Abacuque. O versículo de Abacuque é a estrutura de sustentação da carta de Paulo aos Romanos. Qual que é o versículo de Abacuque que sustenta a epístola dos Romanos? É o versículo que diz: e o justo viverá pela fé. Paulo admira tanto esse versículo que escreve a carta de Romanos baseado na expressão de Abacuque, a expressão de fé. Abacuque, quando escreve esse salmo, quem quer que eu pare, diga amém. Hã? Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria, né? Quando Abacuque escreve esse salmo, ele está vivendo o pior momento da vida dele. Quando ele escreve esse salmo, olhando para mim, Abacuque está vendo a sua sociedade sendo destruída. Quando ele escreve esse salmo, meu irmão,
ele está vendo a esperança de futuro para os seus filhos e para a sua família arruinada. Quando ele escreve esse salmo, ele vê a hipótese, a possibilidade da fé judaica ser extinta da face da terra. Porque um povo poderoso estava destruindo até os alicerces do povo de Deus. E quando uma batalha vem na nossa vida, aleluia, ela tem dois propósitos primordiais. O propósito de Deus e o propósito do teu inimigo. Olhe para cá, pessoal. Qual que é o propósito de Deus em permitir você ser provado? Sabe qual é? Fazer você se tornar um ser humano melhor. Todo mundo que está na prova é mais humilde. Todo mundo que está na prova chora mais, acredita mais. Todo mundo que está na prova é um ser humano melhor. Pode acreditar no que eu estou falando. Confia mais em Deus. Mas olha bem para cá. O diabo, o teu inimigo, também tem um propósito em te colocar na prova com a permissão de Deus. Sabe qual é o propósito do diabo? O propósito do diabo é fazer você blasfemar o nome do Senhor. Olhe para cá e preste atenção na frase que eu vou lhe dizer. Não está em livros de prateleiras, não. Três coisas aborrecem a Deus. Olhe para mim. Vou dizer de novo. Três coisas aborrecem a Deus. Vou falar por ordem de aborrecimento. Pecado, transgressão e abominação. Tem gente que diz assim, na Bíblia não tem pecadinho nem pecadão. Tem sim. Tem pecado na Bíblia que é para a morte. Está escrito assim, não cobiçarás, nem o jumento, nem a casa, nem o carro, não cobiçarás a esposa ou o esposo do teu próximo. Isso daqui é pecado. Agora, olhe bem para mim. Não adulterarás. Não é pecado. É transgressão. Pecado e transgressão tem jeito. Abominação não tem jeito. Você sabe o que é abominação? Abominação é acreditar que o homossexualismo é de Deus. Abominação é acreditar que quem vive na prática do aborrecimento contra Deus eternamente será salvo. Abominação. Abominação é blasfêmia contra o Espírito Santo. E olha bem para mim. Qual que é o propósito do diabo de colocar um crente na prova? É fazer ele pecar? Não. Por quê? Porque o diabo sabe que se o crente pecar, tem jeito. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se o propósito do diabo não é fazer o crente pecar, o propósito do diabo é fazer o crente transgredir? Não. Porque a transgressão também tem jeito. A Bíblia diz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele carregou sobre si as nossas transgressões. Então o diabo não quer fazer o crente pecar, porque tem jeito se o crente pecar. O diabo não quer fazer o crente transgredir, porque tem jeito se o crente transgredir. Então qual que é o propósito do diabo? É fazer o crente blasfemar. Porque se o crente blasfemar, não tem mais jeito. Quando Abacuque vê tudo destruído, o diabo tem um propósito, fazer Abacuque blasfemar contra Deus. E olha bem para mim, Abacuque sabe muito bem o que ele está colocando. E agora vem a aplicação do texto. Você tem uma Bíblia aberta? Olha aí. Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça. Olhe para mim agora, preste atenção. Por que que Abacuque não disse, ainda que a figueira não dê fruto?
Afinal de contas, senhoras e senhores, para nós, os frutos são mais importantes do que as folhas. Só que Abacuque não diz, ainda que a figueira não dê frutos. Ele diz, ainda que a figueira não floresça. Na verdade, a figueira é uma planta que não dá flores. Ele está se referindo às folhas da figueira. As folhas da figueira que são bem abertas, bem largas. E a figueira brava do Oriente Médio é a única planta no mundo que as suas folhas têm poder de absorção de calor. Isso quer dizer que se você está no deserto, e esse deserto está marcando 50 graus centígrados, embaixo da figueira a temperatura é 30. Por quê? Porque as folhas da figueira, aleluia, estou sentindo a presença de Deus, ela filtra o calor. As folhas da figueira vivem do calor do sol. Então, em vez dela dispersar o calor, ela absorve para ter vida. Toda vez que na Bíblia aparecer a palavra figueira, tire os olhos do fruto da figueira. Porque a figueira só dá fruto 3 meses no ano. Mas dá folha o ano inteiro. E tem muito crente que só funciona também 3 meses no ano. E Deus está falando, esse crente que só funciona 3 meses no ano é um crente que não me interessa. Eu estou procurando um crente que funcione o ano inteiro. Que seja crente o ano inteiro. Por isso, que as folhas são mais importantes do que os frutos. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra figueira, você faz um risco embaixo. Porque Deus está usando uma palavra codificada. O que Deus está falando, quando fala de figueira, é a palavra descanso. Se você substituir a palavra figueira por descanso, olha a música de Abacuque mudando. Ainda que eu não encontre descanso. Primeira coisa que o diabo faz no meio de uma guerra para fazer um crente blasfemar contra Deus é tirar dele o descanso. A pior coisa que pode existir é você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa morto e aí alguém dizer para você assim, não vai descansar não, vamos encher a laje. Por que figueira é descanso? Olha para mim, preste atenção agora no que eu vou dizer. Porque a Bíblia diz que um homem religioso estava debaixo de uma figueira descansando. Era um homem de Deus, mas era religioso. E aí a Bíblia diz que um mensageiro chega e dá a ele uma notícia. Qual a notícia que ele dá? Natanael, encontramos o Messias profetizado. Ele está debaixo da figueira, na sombra da figueira, descansando do calor, da fadiga, do sol causticante, da luta ardida nas costas. Ele está lá descansando, é homem de Deus, está lá descansando. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando chega o mensageiro, ele diz, encontramos o Messias que os profetas profetizaram. Veja só como você identifica um religioso. Primeira coisa que Natanael pergunta, de onde ele é? Como que se de onde fosse, mudasse alguma coisa. Todo religioso está preocupado de onde você é, de onde você veio, onde você mora. É diferente da ótica de Deus, que não está querendo saber de onde você é, nem de onde você veio. Ele quer saber para onde você vai. Deus não quer saber de onde você veio, Ele quer saber quem é você. E Abacuque não, e Natanael, quando chega a notícia, encontramos o Messias, ele diz assim, ele é de onde? Aí a informação vem atravessada, porque o homem não sabe de onde é o Messias, só sabe que ele é o Messias. Preste atenção no que eu estou dizendo. Aí ele coça a cabeça e diz assim, rapaz, eu acho que é lá de Guarulhos, não sei. Acho que é de São Paulo, ali do subúrbio, lá do Rio de Janeiro, de Campo Grande. Eu não tenho certeza de onde ele é. Já sei. Eu acho que ele é de Nazaré. Viu como a informação é atravessada? Porque Jesus não era de Nazaré. Jesus era de Belém. Vivia em Nazaré, mas era de Belém. Alguém me entende? Diga glória a Deus. Quando ele diz é de Nazaré, aí o religioso já julga e diz assim, e pode vir alguma coisa boa de Guarulhos?
dizendo é a ciência da palavra. Essa é a revelação infalível. Estou lhe dizendo que muita gente, quando ouviu falar de você, te julgou só por causa do lugar onde você vive. Aí, o mensageiro diz assim, ó, pastora Noemi, o mensageiro diz assim, vamos fazer o seguinte, a melhor regra para você conhecer uma pessoa não é julgá-la sem conhecer. Vamos lá para você conhecer primeiro. E aí ele pega na mão de Natanael e vai. Quando ele chega lá, que Jesus vê Natanael, olha como as coisas mudam. Jesus olha para Natanael e diz assim, esse daí é um grande homem de Deus. Tinha murmurado há 2 minutos atrás. Esse daí é um verdadeiro israelita e nele não há engano. Aí Natanael toma um susto. Mas ele continua religioso, porque ele está preocupado no lugar. Ele diz, ei, tu me conheces de onde? Como que se Deus só usasse quem fosse do Rio, de São Paulo, do Brasil, dos Estados Unidos? Tem gente que acredita que Deus só usa americano. Que Deus só usa coreano. E Deus está usando muito é brasileiro. Vai usar mais. Aí, quando Jesus olhou para ele e disse, você é homem de Deus. Ele disse assim, mas tu me conheces de onde? Ó, abriu a porta, Jesus alfinetou. Jesus disse, eu te vi. Quando você estava reclamando, murmurando, me julgando lá debaixo da viga. Aí ele muda. Ele olha e diz, puxa vida, verdadeiramente, vejo que tu és um profeta da parte de Deus. Levanta só uma mão, por favor. Muita gente te julga para dizer, falar coisas de você ligadas ao lugar de onde você veio. Preste bem atenção, Deus vai mexer as águas paradas deste tanque, vai movimentar situações na sua vida e vai calar a boca dessas pessoas. Quando vê que de fato tu é profeta de Deus, tu és profetisa de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. O diabo disse assim, eu vou fazer Abacuque blasfemar. Como eu vou fazer um crente blasfemar? Já sei, vou tirar descanso quando ele procurar. Quer dizer que Abacuque está na prova dos assírios. E o momento do sol causticante das provas, ele diz, eu vou tomar uma sombra na figueira. Quando ele chega lá, a primeira coisa que o inimigo fez foi cortar todos os galhos da figueira e não tinha sombra. Quando acabou o descanso, que Abacuque foi procurar descanso e se frustrou porque não encontrou, o diabo cruzou os braços e diz, vamos ver se ele é crente agora. Ele vai murmurar e ele vai blasfemar. Quando ele cruzou os braços, que Abacuque olhou e não viu a folha, ele mesmo já tinha escrevido antes, já tinha escrito antes, que o justo viverá pela fé. E quem vive pela fé, não vê as coisas como elas são, vê as coisas como elas serão. Ele olha e não vê as folhas, mas ele enxerga as folhas pela fé. Então quando ele procura descanso e não encontra, ele levanta a mão e diz, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu vim aqui, queridos irmãos, amados de Deus, lhe dizer simplesmente que cortaram todos os galhos da sua figueira. E você entende o que eu estou falando? Entende? Não entende? E o meu Senhor me tirou lá do outro lado e me trouxe aqui. Sabe para quê? Para lhe dizer, cortaram os galhos, mas o tronco está de pé. E eu vou fazer a sua figueira florescer de novo, e o meu nome vai ser glorificado. Quantos acreditam, já estão vendo a figueira florescer? Por favor, levante a sua mão agora e diga uma palavra que exalta o nome do Senhor. Quando Abacuque deu glória a Deus, o diabo disse, não é possível. Ele deu glória a Deus sem a sombra da figueira. Então já sei onde eu vou tocar. A segunda coisa que o diabo tocou, Abacuque coloca no mesmo versículo, na sequência da figueira. Ele coloca assim, ainda que a figueira não floresça e o produto
da oliveira não haja, ou não haja fruto na vide, não é oliveira, não é vide, videira. Toda vez que aparecer na Bíblia a palavra vide, videira, suco de uva, vinho, Deus está querendo falar alguma coisa com essas palavras, que são sinônimos. E alguém vai dizer, vinho na Bíblia é alegria. Eu vou lhe dizer, não. Vinho na Bíblia é transformação. Porque no casamento tinha que ter vinho. E nem todo casamento, aliás, todos os casamentos, nenhum deles é alegria para sempre. Então, para que se levava para o casamento vinho? Porque no casamento pode faltar alegria, mas não pode faltar transformação. A própria proposta do relacionamento é a transformação. Imagina, você vive sozinho a vida inteira e agora vai viver com alguém. Isso é uma grande transformação na sua rotina. Isso é uma grande transformação no seu dia a dia. E essa transformação não pode acabar. Porque se essa transformação acabar, o casamento vira água. Se ele vira água, não há nele mais alegria. É insípido, não tem cheiro, não tem prazer e não tem alegria. Se acabar a transformação, acaba tudo. A transformação é a renúncia. Mas se Jesus estiver no casamento, você tem que pegar o casamento que virou água e entregar na mão dele. Que aí ele transforma a água novamente em vinho. E aí entra novamente transformação na sua vida. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é ele acreditar que a fé dele tem poder para transformar, quando ela não transforma. Nós temos, não é uma e nem são duas, são milhares de pessoas dentro das igrejas há 10, 20, 30 anos que são fiéis, que oram, que jejuam, que buscam, que acreditam, que são dizimistas, mas que não está enxergando nenhuma transformação na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu ministério. Existem pessoas entre nós que acreditam que Deus pode transformar, mas não vivem a transformação. Ele vê a transformação na vida dos outros, mas na dele não tem transformação nenhuma. Quando o diabo perdeu a primeira para Abacuque, não tendo descanso, ele disse assim: eu já sei onde eu vou bater em Abacuque e ele vai blasfemar. Ele não vai pecar e nem vai transgredir, ele vai blasfemar. O propósito é fazer ele blasfemar. Você viu com Jó? Fez tudo para fazer Jó blasfemar. Usou até a mulher no final e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. O propósito do teu inimigo é fazer você blasfemar contra Deus. Porque se blasfemar, irmão, pode chorar que não tem mais jeito de voltar atrás. O que eu estou pregando está na Bíblia. Então, o diabo disse: se eu tirei o descanso e ele continuou crente, eu já sei onde eu vou tocar agora. Eu vou tocar em áreas da vida dele que ele não vai encontrar transformação quando ele procurar transformação. Então, tem pessoas aqui que estão sendo atingidas pela minha voz, que estão há 5, 10, 15, 20 anos na igreja, que todo dia, quando se alguém sobe nessa tribuna, ele diz: Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus vai fazer algo novo, Deus, e nada acontece na sua vida. O teu inimigo está te bombardeando justamente aí, em cima disso aí. Ele está querendo dizer para você o seguinte: olha para a tua casa, toda destruída, toda arrebentada, os seus filhos estão perdidos, seu marido não quer nada com Deus. Que Deus é esse que você acredita que não transforma nada na sua vida? Então Deus me tirou de longe, para de forma exegética dizer para você o que eu estou lhe dizendo. Você que pensa que Deus não está trabalhando. Ele está dizendo: eu estou trabalhando, sim. É você que não está vendo. Deus é como um escultor que não mostra a obra de arte, a obra-prima, sem antes ela estar pronta. Então Deus sempre trabalha por detrás da cortina. Só quando a obra estiver pronta, Ele abre as cortinas e mostra a grande transformação que Ele já fez na sua vida. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. É você que não está vendo. Abacuque pensou: não tenho descanso,
Mas eu creio que Deus transforma. Eu vou chegar em casa e vou ver meus filhos transformados. Vou ver tudo transformado. Vou ver todas as áreas da minha vida transformadas. Quando ele chega, ele não encontra nada como ele pensava que ia encontrar. Aí o diabo disse, agora vai blasfemar. Em vez de blasfemar, Abacuque levantou o braço e disse, eu não estou vendo nada transformado, mas o justo viverá pela fé. Então, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Já disse, perdi a segunda. Tem que dar um jeito de derrotar esse crente. Ele vai para a terceira. E a terceira é forte. Ele diz assim, e o produto da oliveira minta. Toda vez que aparecer a palavra oliveira, azeite, toda vez que aparecer a palavra azeitona, a Bíblia está falando sempre da mesma coisa. Está falando da presença do Espírito Santo. Há um grande problema no nosso entendimento. Nós não conseguimos discernir o que é dom e o que é unção. São duas coisas totalmente diferentes. Dom, olhando para mim, dom Deus dá para quem também não é salvo. Está escrito. Muitos vão chegar diante dele e dizer, falamos em outras línguas. Jesus vai dizer, mas eu não te conheço não. A gente fez um monte de aleijado andar, mas também não te conheço não. Não, porque em teu nome expulsamos demônios. Que bom, mas eu também não te conheço, não. Apartai-vos de mim. Porque apesar de ter dom, vocês praticam iniquidades. Unção é diferente de dom, porque dom Deus dá para quem não é salvo. Também. Para salvos e não salvos. Mas unção não. Unção Deus só dá para quem tem a marca da promessa. E o que é unção? Unção é uma capacidade extraordinária que não se encontra em nenhuma faculdade, em nenhuma prateleira de supermercado, não se encontra em nenhuma rodinha de amigo. Unção é algo que Deus dá para quem Ele quer. Sabe para que serve unção? Sabe para que serve unção? Para três coisas: para fazer você ser o que nunca seria, para fazer você ter o que nunca teria, e para fazer você chegar onde nunca você chegaria. Para isso é que serve unção. Veja o que Abacuque está dizendo. Não encontrei descanso, glória a Deus. Não encontrei transformação, glória a Deus. Já sei o que eu vou procurar. Eu vou para o culto. Eu preciso sentir a presença do Espírito Santo. Agora complica, sabe por quê? Porque não é todo dia que a gente sente a presença do Espírito Santo. Não é todo dia que você acorda vendo borboletas coloridas. Tem dia que a gente acorda atravessado, cuspindo fogo. Ou não? Ou só tem super-homem e Mulher Maravilha aqui? Você nunca acordou que nem a hiena do desenho animado? Ó vida, ó céus. Você nunca orou que nem Elias? Me tira dessa vida que eu não aguento mais viver? Ou não? Ou você é a Mulher Maravilha? Ou você é o super-homem? Não atende agora não, desliga. Me dizer que todo dia você fala em línguas. Todo culto você chora. Todo dia você louva. Irmão, isso não é verdade. Nós somos seres humanos. E seres humanos têm um segredo. Seres humanos eternamente, enquanto forem humanos, durante todo o tempo de ser humano, ele está em um processo de evolução. Esse é o segredo da vida. O segredo da vida é o processo. Tudo na vida é processo. Vê, você não nasceu do tamanho que você está. Nem com esse cabelo bonito. Você não nasceu falando e com esse monte de dente na boca. Sem contar os que já caíram. Por quê? Porque a vida é feita de fases. E cada fase deve ser respeitada. Deus não está buscando robôs. O negócio de Deus é com seres humanos. E sabe que eu vou lhe dizer uma coisa? Um dos maiores projetos do verbo se fazer carne é porque antes do verbo se fazer carne, o homem chorava
e dizia: Deus, eu estou angustiado. E Deus coçava a cabeça e dizia: angustiada? O que será que é angustiado? Por quê? Porque Deus não chora. Porque Deus não fica angustiado. Antes do verbo se fazer carne, o ser humano dizia: Senhor, eu tenho fome. Aí Deus coçava a cabeça e dizia: fome? O que é fome? Porque Deus não tem fome. Antes do verbo se fazer carne, o ser humano dizia: Senhor, eu tenho medo. Eu sou fraco. E Deus dizia: medo? O que é isso? Fraqueza? O que é isso? Porque Deus não conhece fraqueza. Deus não sabe o que é medo. Então hoje, quando o ser humano diz: Senhor, eu estou com medo, Jesus entra na frente de Deus e diz: Deus, eu sei o que é isso. Porque eu orei dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Hoje Deus te entende melhor. Porque na programação Deus fez o homem para ser eterno. Não fez o homem para ser temporal. Houve um problema de trajetória e agora o homem passou a ter coisas que não era para ter. Fome, sede, sono, cansaço, medo, angústia. Então o verbo, que é a divindade máxima, se faz homem para entender o homem melhor. Então quando você chora, Jesus diz: eu sei o que é isso porque eu já chorei, Deus. Isso é difícil. Está com medo? Eu sei o que é medo porque eu já tive medo. Está com fome? Eu já sei porque eu tive fome. Então hoje Deus te entende melhor. Então, irmãos, olhe para cá. Nunca tente ser, nem para os homens e nem para Deus, Mulher Maravilha e Super-Homem. O negócio de Deus é com os seres humanos, que são fracos, debilitados e dependentes. Abacuque vai para o culto pensando que vai sentir a presença de Deus. Aí quando ele chega, o diabo diz: olha lá o problema do pastor. Olha lá o sapato da irmã. E o cabelo daquele outro. Aí o diabo fica mostrando para Abacuque um monte de defeito. Porque, irmãos, se você quer perfeição, eu vou logo lhe dizer: não é aqui neste mundo que você vai encontrar, não. Onde tem gente, tem imperfeição. Isso é uma característica nossa. Perfeito só quando a gente recebeu o corpo glorificado. Então, se você vem para a igreja para ver A, B, C, D, Y, para ver o problema dos outros, vai ficar vazio mesmo. Mas se você vir para aqui olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, aí você sai daqui cheio, diferente. Abacuque é como muito crente que vai para o culto e começa a observar de lá, de cá, e aí o produto da oliveira mente. Falta azeite, para de sentir a presença de Deus. Parou de sentir a presença de Deus, mas ainda é salvo. Uau, isso é forte. E ele encontra naquela fraqueza força para levantar a mão e dizer: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O diabo disse: foi para a igreja, olhou o defeito de todo mundo e não desviou. Foi para a igreja, viu o problema de todo mundo e não blasfemou. Vou tentar agora pela quarta vez. E aí ele diz: e os campos não produzam mantimento. Isso é forte, hein? Toda vez que aparecer na Bíblia a palavra campo, você pode continuar na leitura, que lá na frente vai aparecer a palavra mantimento, provisão. Lá na frente vai aparecer qualquer coisa que está extremamente ligada ao campo. Então, quando a Bíblia fala de campo, a Bíblia está falando de finanças. Então, quer dizer, tocou no descanso, o homem continuou firme. Tocou na transformação, continuou firme. Tocou no culto, continuou firme. Aí ele pensou: já sei, eu tenho um jeito de fazer o crente blasfemar. Vou tocar no dinheiro dele. E aí, irmão, para muita gente isso daqui estreita. Você quer conhecer alguém de fato? Conheça essa pessoa quando ela não tem dinheiro. Quando eu não tinha, eu era uma coisa. Quando você tem, você passa a ser outra. Até o jeito das pessoas olhar para você muda. Todo mundo quer te abraçar. Esse daqui é o dono da empresa. Oh, como vai o senhor? Tudo bem? Esse daqui é o faxineiro. O diabo disse: eu vou tocar nas finanças. Para quê?
que alguém trabalha? Para duas coisas. Ou o crente trabalha para viver, ou o crente trabalha para sobreviver. Há uma diferença abismal entre campo para viver e campo para sobreviver. Finança para viver e finança para sobreviver. Como que é o crente que sobrevive? O crente que sobrevive é aquele que vem para a igreja e ora para Deus assim: Senhor, se o Senhor me der um emprego que dê para pagar minha água, minha luz, meu aluguel, que dá para comer e vestir, já está bom. E quem trabalha a troco de comida é escravo. Escravo é quem trabalha a troco de comida. Aí ele ora dizendo assim: se o Senhor me der condição de comer e viver, já está bom. Aí Deus bota o ímpio sobre a vida do crente com chibata. Aí ele fala: Deus, pô, que vida amargurada é essa? O ímpio está sobressaindo sobre mim, o ímpio prevalecendo sobre mim, eu tenho uma vida de escravo. Deus diz: mas peraí, irmão, não foi isso que você pediu? Não foi assim que você orou? Você não orou para sobreviver? Então, você não orou para a troco de comida? Então, é isso que eu te dei. Você pediu, eu te dei. Agora, alguém que trabalha para viver é alguém que vive o melhor dessa terra. Usufrui do melhor dessa terra, mas não é escravo dela. Alguém que trabalha para viver, ouça o que eu vou dizer. Alguém que trabalha para viver, não para sobreviver, a mentalidade dele não é de escravo, mas é de livre. Sabe o que eu estou falando? Não. Tudo que existe nesse mundo, desde essa caixa de som, ao 2 toneladas de ouro em qualquer lugar do planeta, todo dono de tudo que existe no mundo não é dono. A pior coisa que alguém pode dizer é assim: ó, a minha igreja. Espera aí. A igreja não é de ninguém, não. A igreja é de Jesus. Você não tem igreja nenhuma, não. A igreja é de Cristo. Olhe para mim. Não se distrai com as crianças, não. Olhe para cá. Tudo que você tem, olha só quem trabalha para viver. Preste atenção. Tenha essa consciência que eu vou falar agora. Tudo que você tem não é teu. Você só é administrador. E o que eu estou pregando é Bíblia. Sabe por quê? Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. E Deus não dá nada para ninguém para não cobrar depois. É só você ler a parábola das dracmas. Tudo que Deus te dá, Ele deixa você usufruir, mas no final Ele vai cobrar. Então tudo que existe na terra não é do homem e nem do diabo, é de Deus. E tudo que você tem não é teu, você só administra aquilo que não é teu, mas é de Deus. Deus confiou em você para administrar. Então, quando você sabe que você é administrador de Deus, você vive livre. Você não é escravo daquilo que você tem. É diferente. Então agora o homem vai procurar mantimento no campo e não encontra. Aí o diabo diz: bom, está procurando mantimento para sobreviver, agora ele blasfema. Quando ele procura o pão e não acha, ele levanta a mão e diz: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O diabo diz: tirei o descanso num blasfemor, tirei a transformação num blasfemor, tirei a presença do Espírito Santo num blasfemor. Então eu toquei nas finanças num blasfemor. Já sei, eu vou tocar na área vital. E ele diz: ainda que sejam arrebatadas do aprisco as ovelhas, ou ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Uau! Toda vez que aparecer a palavra ovelha na Bíblia, está falando de paciência. E esse patrimônio aqui é um dos que você tem que cuidar melhor. A paciência é algo tão importante na vida de um crente, que a paciência fica escondida no íntimo, lá no aprisco mais profundo da nossa alma. Quanto mais profundo é o aprisco, mais precioso é o que está dentro dele. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Por que o diabo agora está querendo tirar a paciência? Olhe para mim, porque dentro de cada um de nós vivem dois animais. Dentro de cada um de nós existe uma ovelha e um bode. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Dentro de cada um de nós existe uma ovelha e um bode.
Qual a diferença? Eu vou lhe falar, o bode tem chifre. O bode, quando vê que vai morrer... Alguém já viu aqui algum bode não morrer? Quem já viu? Levante a mão. Nunca ninguém viu? Quem já viu o bode não morrer? Já viu, irmão? O bode, quando vai morrer, ele faz um escândalo danado. Primeira coisa que ele faz, arregala o olho e começa a berrar. Quando ele vê que o berro dele não funciona, ele parte para a segunda estratégia. Olha o bode, ele tenta morder. Bode morde, hein? Bode não só berra não, bode morde também. Aí quando ele tenta morder e não consegue, ele parte para a terceira estratégia. Começa a levantar poeira. Começa a levantar poeira para chamar atenção. Quando ele vê que ele levanta poeira e não funciona, aí ele parte para a última estratégia. Dá chifrada em alguém para derrubar, a fim de que ele escape da morte. Então quer dizer que quando você vê um crente berrando muito, quando você vê alguém berrando, falando demais, reclamando muito, murmurando demais, e bode tem uma língua desse tamanho, ainda bem que não tem bode aqui, graças a Deus, mas todo bode fala muito, murmura muito, reclama demais, fofoca demais, berra muito, e não só berra, ele berra querendo morder. E quando ele quer morder e não consegue, sabe o que ele faz? Olha para mim, o bode começa a levantar poeira para ver se chama atenção para ele, porque faz tempo que ele caiu no esquecimento do povo de Deus, ele fica querendo chamar atenção para ele, levantando poeira. E quando ele levanta poeira e ninguém olha para ele, ele procura um irmão que está cansado, um irmão que está quase caído, aí o bode olha e diz, está quase caído? Vou acabar de derrubar. O bode dá chifrado. Ovelha não. Ovelha não tem chifre, ovelha não morde ninguém. Ovelha não levanta poeira quando vai morrer e nem berra. Ovelha só faz duas coisas: cala a boca e chora. E dentro de você, ou vive um e morre o outro, ou vice-versa. Mas os dois vivos não tem como ficar. Se o bode prevalecer, a Bíblia diz que Jesus vai pegar os bodes que prevaleceram e vai jogar para a esquerda. As ovelhas que prevalecer, ele joga para a direita. Para a esquerda ele manda para o fogo. O bode nunca vai escapar do fogo. Agora as ovelhas, elas vão entrar no reino de Deus. E serão benditas do meu Pai. Aleluia. E sabe, o diabo colocou uma prova tão grande na vida de Abacuque, tão grande, que ele disse assim: eu vou tocar na paciência desse homem, porque eu sei que se eu tirar a paciência dele, a ovelha morre, e o bode fica vivo. Se o bode ficar vivo, ele blasfema. Então não existe uma terceira opção, é só uma. Hoje Deus está lhe dizendo: mata esse bode e deixa a minha ovelha viva. Pode levantar a mão no que eu vou dizer? Recebe o que eu vou falar agora. O teu inimigo, daqui a 4 dias, vai fazer uma afronta grande contra você. Vou dizer de novo. Daqui a 4 dias, o Espírito Santo está soprando no meu ouvido. O teu inimigo vai fazer uma grande afronta contra você. Essa pessoa já vai vir armada para ver o seu bode berrar. Eu vou falar isso para ela, isso para ele, e ele não vai aguentar, ele vai querer, ele vai escandalizar. É isso que as pessoas estão contando que vai acontecer. Mas daqui a 4 dias, sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar a paciência da ovelha. E vai colocar na sua boca palavras de paz e de sabedoria, e vai desarmar o seu adversário. Onde estão os irmãos que podem levantar a mão e dizer: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor está lhe dizendo: ser paciente. Tenha um pouco mais de paciência, porque eu estou trabalhando. E nenhuma prova dura para sempre. Um dia ela acaba. É mentira do teu inimigo que tu vai viver assim a vida toda. Ele está querendo mexer na tua paciência. Mas hoje, diz o Senhor, eu estou te dando mais paciência. Quantos recebem mais paciência da parte de Deus aqui? Diga glória a Deus. Aí, o diabo diz: toquei em tudo isso, e o crente ainda deu glória a Deus.
Já sei, vou tocar na última coisa. E ele diz que nos currais não haja gado. Toda vez que aparecer a palavra gado na Bíblia, está falando de patrimônio. E patrimônio é diferente de bem. Eu vou lhe dar um exemplo. Carro é bem. Casa é patrimônio. Qual a diferença entre bem e patrimônio? É que o bem você pode negociar, mas o patrimônio é negociável. O carro você pode vender para pegar outro melhor, mas a casa é o seu patrimônio. Por que é o seu patrimônio? Porque o seu patrimônio vai servir para a sua descendência. Vai abençoar a tua descendência. E olha uma máxima do povo judeu. Judeu vende tudo, mas não vende a casa onde mora. Porque a casa onde mora é a garantia de estabilidade na terra. Alguém está me ouvindo? Diga glória a Deus. Olhe para cá. Você pode não ter bem, mas pode ter patrimônio. Você pode não ter uma mansão em Alphaville. Você pode morar no barraco aqui do subúrbio. Mas mesmo sem ter uma mansão que é um bem, um carro que é um bem, você tem um patrimônio, que é a sua dignidade. Você anda de cabeça erguida na rua e todo mundo diz assim, aquela ali é a mulher de Deus, não enrola ninguém, paga todo mundo, é correta, é uma mulher que não se mete em fofoca, em conversa, em contenda. Isso é patrimônio. Sabe o que é patrimônio? Patrimônio é ministério. Diga para quem está perto de você, ministério. Mais forte, ministério. É inegociável. Então não troque o seu ministério por nada. Por nada. Olha bem para mim o que eu vou lhe dizer. É normal, eu tenho 18 anos de crente, 8 de ministério. Essa Bíblia aqui é a única Bíblia que eu já tive em toda a minha vida, que eu uso para pregar. As folhas dela já estão soltando, e essa capa aqui, ó, a outra já nem existe mais. Virou pó. Mandei colocar essa. E é comum eu chegar nos lugares e as pessoas dizerem assim, pastor, me dá sua Bíblia. Quer crer muito, né? Mas um dia um homem chegou em mim, um pastor da igreja, uma pessoa fina, educadíssima, e disse assim para mim, pastor, me dá sua Bíblia. Disse, não, pastor, não posso dar porque eu só tenho essa. Ele não insistiu não, ele ficou calado, ficou quietinho. Passou 5 minutos, Silvio, ele me chamou do canto assim, e disse assim, pastor, sabe o que é? É que eu quero tanto a sua Bíblia, vende ela para mim. Eu nunca tinha ouvido uma proposta dessa. Vender minha Bíblia, pastor? Sem antes eu falar qualquer coisa, ele disse assim, ó, eu tenho uma economia lá em casa, minha, não é da igreja, minha. Eu quero a sua Bíblia. Eu lhe dou 50 mil reais na Bíblia. Quando ele falou 50 mil reais, eu falei, está vendida. Eu vou ser hipócrita, fariseu, eu não uso máscara não, irmão. Na mesma hora eu falei, 50 prata? Vou comprar outra por 100 reais? É ruim que eu não vendo. Quando eu pensei assim, eu vou vender por 50 mil, o Espírito Santo me disse assim, vai vender teu ministério para ele por 50? Você não entendeu que ele não quer o papel? Você não entendeu que ele quer a ciência que eu te dei? Você não entendeu que ele enxergou que essa Bíblia está dentro da tua cabeça? E o que ele quer é o que está dentro da tua cabeça para dentro da cabeça dele? Vai vender por 50? O que eu te dei é centenas de milhares de vezes, muito mais do que 50. O que Deus te deu, por mais simples que seja, é inegociável. Zela como se fosse o seu maior patrimônio. Alguém pode dar um glória a Deus? Você pode levantar sua mão e dizer, eu não vou negociar o meu patrimônio. Quantos pode exaltar o nome do Senhor?
Abacuque fecha os salmos. Preste atenção no que eu vou dizer agora, é forte, vai servir para você. Ele mata o diabo no verso 19, quando ele diz assim: o Senhor me dá os pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Corça na Bíblia não é carro. Corça é um servo do mato, uma espécie de veado do mato. A corça é um animal poderoso, mesmo com aparência de fragilidade, porque a corça tem duas armas raras que poucos animais na terra têm. Primeiro, ele diz: Deus me dá os pés como os da corça. Corça não tem pé, corça tem pata. Só que ele não poderia escrever assim: Deus me dá pata. Por quê? Porque Abacuque não tem pata, Abacuque tem pé. Então, quando ele diz isso, nós podemos substituir a palavra pé e pata por habilidade. Veja que coisa tremenda. É tão bonito você ver alguém com habilidade de fazer alguma coisa que os outros não têm. Quando eu vejo o Silvio dançando, pulando corda, eu falo: que habilidade. Quando eu vejo alguém fazer alguma coisa diferente, eu digo: habilidade. Habilidade é algo que Deus dá para o homem que se desenvolve. Aleluia. Veja só, a corça que o profeta se refere tem duas armas poderosas, uma de baixo e uma de cima. Qual é a arma de baixo? A arma de baixo da corça é a agilidade que ela tem. É de baixo porque é carnal. E tudo que Deus dá como habilidade carnal se desenvolve, se aprimora, fica cada vez mais excelente se você trabalhar ela. Aleluia! Olha, estou sentindo a presença de Deus. Qual é a habilidade da corça? A corça é ágil. Alguém aqui já viu tatu? Um bicho chamado tatu? Quem já viu tatu? Tatu. Eu fui pregar num lugar e o translate, quando eu falei tatu, ele não sabia o que era tatu. E lá naquele país que eu estava pregando, nunca tinham visto um tatu. Não tinha palavra para tatu. Foi difícil eu falar o que era um tatu no Brasil. Mas você já viu um tatu? Quem já viu um tatu correndo? Já viu as pernas do tatu? Não dá para ver as pernas do tatu. Mas você sabe que ele corre rápido, sim ou não, irmãos? Como é que o tatu corre? Preste atenção, ó, olhe bem para cá, ó. É redondo aqui, né? Preste atenção todos aqui. Grava bem, filma bem. Ponto de partida, Silvio. Ponto de chegada, Marcos. Preste atenção. Olha o crente tatu, ó. Ele sai daqui assim, ó. Tá dando até cãibra nos meus dedos. Você tá vendo? Ó. Olha aqui. Olha o esforço do tatu para chegar aqui. Ele se mata correndo, patinando e não saindo do lugar. A corça não. Ponto de partida, ponto de chegada. Olha a corça, ó. Crente corça, olhe para cá. O crente tatu é assim. Deus fala com ele, ele fica assim. O tu que diz: você está entendendo alguma coisa? O crente tatu corre, mas não sai do lugar, porque ele não entende, não tem agilidade. O crente corça, Deus não precisa falar muita coisa. Deus só espirra, ele já sabe o que Deus quer. Deus bota uma vírgula, ele já sabe o que Deus está falando. Então, ele é ágil para absorver, ele é ágil para adquirir, ele é ágil para entender. O crente corça ganha tempo, chega mais rápido. Deus não precisa desgastar tanto com ele. Ele só dá uma piscadinha de olho e já sabe, já sei. Se chama intimidade. Eu nunca apanhei do meu pai. Da minha mãe umas 4.500 vezes. Do meu pai eu nunca apanhei. Só que tinha um detalhe. Meu pai olhava para mim, eu já colocava o rabo entre as pernas e partia. Porque eu entendia aquele olhar. Alguém que entende alguém, que tem comunhão com alguém, alguém que tem afinidade com alguém, esse alguém não precisa falar não, ele só olha e você já sabe o que ele quer. Deus não está procurando o crente para ele ficar falando de novo, pô, toda hora, vou te dar mais uma chance. Deus não está procurando, Deus está procurando alguém que ele só olha e ele já sabe o que tem que ser feito. E isso é pé de corça, isso é agilidade de corça.
Deus falou comigo, mas eu só acredito agora se descer um querubim lá no quarto, com trombeta, com fumaça, com fogo, com relâmpago. Eu só vou atravessar essa rua se vir um anjo alado para pegar na minha mão. Então não atravessa, irmão, porque não vai vir anjo nenhum. Agora ouça, a corça tem agilidade, mas ela tem uma arma de cima. Sabe qual é? É agora que a mensagem fica boa. Quando a corça está no mato, que ela percebe alguma coisa estranha, para ter certeza o que ela faz, ela baixa no mato. Olha a arma de cima. Ela levanta o pescoço e dobra para trás. Quando ela dobra para trás, ela faz isso, ó. Fareja. Só tem um animal na face da terra que tem poder olfativo maior que o da corça. É o urso. O poder olfativo do urso é 153 vezes maior do que o do ser humano. Se tiver alguém andando a 5 quilômetros de distância de um urso, ele consegue sentir o teu cheiro a 5 quilômetros. Só a corça, que vem em segundo, com 35 vezes maior poder olfativo do que o ser humano. E a corça consegue sentir o cheiro de algum bicho vivo ou morto a exatos 3 quilômetros de distância. Forte o que eu estou falando. Então, ouça. Ela baixa, olha para trás e fareja. Por quê? Porque ela percebe que existe um predador em busca dela. Ela percebe que existe um perseguidor em busca dela. O perseguidor tem algo em comum à corça. Ele também fareja. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que não existe perseguidor na frente. Que todo perseguidor está atrás. Que na sua frente está o Senhor dos Exércitos. Isso quer dizer que todo aquele que te persegue está atrás, porque ele não é melhor que você. E sabe por que ele te persegue? Porque ele tem algo em comum com você, ele também fareja. Então, é pastor que persegue pastor. É adorador que persegue adorador. É diácono que persegue diácono. É sempre alguém que tem algo em comum que persegue alguém. Por quê? Porque quem persegue sonha em ter o que você tem. O seu olfato é muito mais aguçado. Ele quer o seu olfato. E nenhum perseguidor vai andar na frente. O nome já diz, perseguidor é porque está lá atrás. Quando você vê alguém perseguindo alguém, é porque esse alguém que persegue está atrás. Não tem perseguidor na frente. Aí a corça, prostrada, faz isso, ó. Ela fareja. Ela localizou. O perseguidor está aqui, ó, nessa direção, a 3 quilômetros de distância de mim. Aqui, nessa direção. O que ela faz? Ela para? Não. Aí ela se coloca de pé e fareja não. Suspira para frente. Ó, farejar é isso aqui, ó. Agora suspirar é isso aqui, ó. Ela puxa para o pulmão. Por que ela suspira para frente? Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Então ela diz que a corça suspira, não fareja. Por quê? Pela água. Então quando a corça levanta o pescoço, ela levanta o pescoço, fica na ponta das patas, levanta as orelhas e faz isso, ó. Ela faz isso só 15 vezes. E ela consegue captar onde está toda a umidade do ar. Lugar onde tem mais umidade, que ela sabe que ali tem um riacho. Por isso que ela suspira pela água. O pulmão dela identifica onde está o rio. Aí quando ela sabe, o rio está aqui, na minha frente, e atrás de mim está o meu perseguidor, o que ela faz? Ela levanta, empina e vai. Na habilidade. Quando ela encontra o rio de águas cristalinas, assim como a corça suspira pelas águas. Quando ela encontra o rio de água cristalina, o que ela faz? Ela mergulha no rio. Totalmente. O crente corça não é daquele que mergulha no rio com o pescoço para fora, só as patinhas dentro.
é daquelas pessoas que se envolvem com Deus só de forma superficial. E nada superficial com Deus funciona. Com Deus só funciona se o relacionamento for profundo. Se for mergulhar, tem que mergulhar todo. Então a corça vai lá no fundo, ó, e sai nadando debaixo d'água. Quando ela sai do outro lado, ela aniquilou o ponto frágil dela, porque o perseguidor estava localizando ela por causa do cheiro, do odor que o corpo exalava. Só que quando agora a corça mergulha na água, o rio abateu o seu ponto fraco, abateu o seu odor, e o seu inimigo agora está perdido sem saber para onde vai e nem saber onde a corça está. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo ou não? Se tem alguém me entendendo, diga glória a Deus. O seu inimigo só te fareja pelo teu ponto fraco. E se você não mergulhar nesse rio profundamente, pode ser que ele te alcance. Por isso que Deus está descendo aqui hoje através do Espírito Santo, para lhe dizer que existe um rio de águas cristalinas aqui, te esperando para você mergulhar no mais profundo dele, aleluia, e o teu inimigo não saber mais onde você está. Quem está me entendendo, por favor, levante a sua mão e diga glória a Deus. Fique de pé, por causa da hora eu vou parar, só por causa da hora. Eu precisava de mais 40 minutos para terminar, e não vou poder terminar por causa da hora. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que não haja ovelhas no aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor me dá os pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Você sabe o que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo que nos próximos 6 meses do ano de 2011, Deus vai apressar muita coisa na sua vida. Tudo que iria demorar 10, vai demorar 5. O que iria demorar 20, vai demorar 10. O que iria demorar 30, vai demorar 15. O que ia demorar 5, vai demorar 2. O que ia demorar 2 agora, diz o Senhor, só vai demorar 1. Porque eu estou te dando os pés como os da corça. E vou fazer muita coisa andar bem depressa na sua vida. Onde estão os irmãos que acreditam no que eu estou pregando, por favor? Não negocie o seu patrimônio. A sua figueira pode estar sem as folhas, mas o Senhor está lhe garantindo: vou fazer ela florescer de novo. O descanso que há tempos você me pede, eu te darei. E será um grande refrigério para a tua vida. Ainda mais, diz o Senhor, está faltando para ti paciência. E é ela que eu vou lhe dar. Porque você está precisando de muita paciência para lidar com aquela causa da sua vida, para lidar com aquela pessoa, para lidar com aquela circunstância. Então eu vou lhe dar paciência. Eu não vou só lhe dar paciência, não. Eu vou fazer o seu gado aparecer no curral. Eu vou fazer as ovelhas continuar profundamente inseridas dentro do seu ser. Eu vou fazer você sentir a minha presença de novo, mesmo sendo mortal, frágil e debilitado. Ainda te diz mais o Senhor: e a transformação que você tanto busca e tanto espera humildemente, eu vou realizar também. Vou transformar a sua vida financeira, vou transformar os seus relacionamentos, vou transformar o seu ministério. É isso que você pede, é isso que você espera. Então eu vou transformar as pessoas ao seu redor, mas primeiro eu vou transformar você, porque toda transformação acontece de dentro para fora. Então, Senhor, em nome de Jesus, esse é o teu povo que te ama. Desta forma, desta maneira, falaste conosco, abertamente, poderosamente. Para aqueles que entendem a tua palavra, ainda na brisa, ainda na suavidade. Ó Deus, que essas pessoas saiam daqui corroboradas e cheias de certeza de que o Senhor está ciente de tudo que está acontecendo na nossa vida. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Dá um abraço em alguém que está perto de você.
e diga uma palavra de vitória para ela, em nome de Jesus.